Olá, sobreviventes! Bem-vindo a Zeus Steel, aqui Lotus, iniciando nossa primeira aventura no mapa Livônia, o servidor Redcore. Iniciamos nesse nascer do sol maravilhoso. Logo em seguida, eu já notei que a minha fome e a sede estavam pegando muito, muito. E logo lá abaixo eu escutei alguém caminhar, levantei a mão, pois vi uma pessoa parada me observando. Bem na entrada da mina, tinha alguém. Essa pessoa não levantou a mão de volta, então a gente sabe como é. Sobrevivência hardcore, nível alto. Então, tratei logo de sair daí, correndo, e fui me esconder, já que eu não tinha nenhuma arma, não tinha nada. Então, preferi ficar escondido. E por ali eu fiquei por volta de uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Então, desci para poder ver se estava tudo bem e avistei alguém de amarelo, na verdade, era um zumbi. Então, quanto mais coisas eu tivesse em mãos, melhor. Eu tinha uma machadinha, tinha uma faca, porém eu precisaria construir, precisaria cortar, então muita coisa necessitava para a sobrevivência eu ter um pouco mais de armamento. Com isso, eu peguei 2 pedras, fui logo encontrando 2 pedras e já fui fazendo uma faca improvisada para ficar de reserva. Reserva não, porque eu gastaria primeiro ela para não ter que gastar a nossa machadinha ou a nossa faca. Depois de arruinar, você perde. Vocês podem notar que a fome, a barriga tá roncando aí. Então fui logo testando um modo que eu vi, que é pegar uma única pedra pequena, encostar numa rocha e assim você também tem uma faca improvisada. Não precisa achar 2 pedras, se você achar uma só, já ajuda bastante. Galera, vou deixando aqui para vocês. A gente está testando várias coisas hoje aqui para o canal. Então, a gente está investindo em microfones, investindo em bastante coisas para poder fazer um conteúdo bacana para vocês. Então, logo em seguida, eu já fui fazendo ganchos improvisados, fui tentando fazer uma vara improvisada, porque ali mesmo eu achei uma corda, né? E lembra que eu falei daquela pessoa, a importância de ter um fone bom, né? Eu vi, vocês notaram que na sombra passou alguém correndo atrás da gente, na hora eu não notei. Então, corremos um risco desnecessário por não ter ainda um fone bacana. Mas, como eu falei, a gente está investindo e aos poucos a gente vai melhorando. Então, tratei logo de fazer essa vara improvisada e aqui a sobrevivência é que manda. Então, sai correndo para poder fazer a nossa primeira pesca. Afinal, qualquer poça no DayZ há peixe. Então, qualquer cantinho com água, aqui nós tínhamos um lago realmente de uma mina, mas qualquer cantinho com água, aonde você achar água, você consegue pescar. Você juntando uma vara grande, uma corda, você tem a vara de pescar improvisada. Você quebra uma outra vara grande, fazendo 2, né, ou 3 gravetos. Juntando a machadinha, você consegue fazer os ganchos de madeira improvisados. Você não precisa ter aquela isca artificial e tudo mais. Contudo, você pode juntar. Logo após isso, você tendo o seu gancho improvisado, só vai faltar realmente a sua isca. A sua isca você tendo a faca, tendo uma pá, tendo uma machadinha, você consegue tirar minhocas da terra. É sobrevivência estilo vida real, né?
Então já tratamos logo de ir cavucando a terra e buscando ali algo para a gente poder estar pescando. Em seguida já fui logo pegando a vara de pescar e já fomos direto ao lago, né? Às vezes demora muito, galera, para você conseguir pescar. Não se assustem que às vezes você pesca uma panela, você pesca uma bota, algo do tipo. Mas aí, depois de longos 40 e tantos segundos, nós conseguimos pescar a nossa primeira carpa, o nosso primeiro peixe. E aí se foram um período de uns longos 30 e pouco, 40 e poucos segundos, tentando pescar o nosso primeiro alimento, até que a gente consegue pescar a nossa primeira carpa. E logo após, eu já fui me preparando, já observando o que tinha em volta, porque realmente eu ainda estava ouvindo alguns barulhos por volta. Eu saberia na frente o que seria isso. Então fui logo tratando de limpar o nosso peixe e guardá-lo e sair o mais rápido possível dali. Antes de ir para uma próxima cidade, ali em volta tinha um trailer e tinha umas casas. Eu fui tratando logo de lutear, porque poderia ter algo que seja bom para a nossa jornada. Esse galão de água, se a gente achasse uma bica, poderíamos enchê-lo de água e não teríamos mais problema por um longo tempo. Então dei continuidade a lutear os outros locais. Já que no trailer a gente achou aquele latão, né, que é o vasilhame para combustível. Só que se você esvaziar o combustível e colocar a água, não tem problema nenhum, a água potável. Lembrando que se você pegar água de rio, água de qualquer outro lugar que não for a bica, você vai ter que achar o comprimido para esterilizar essa água. Então eu olhei os outros lugares e parti. Parti, não tinha mais nada de interessante, parti para uma outra cidade, uma cidade próxima. E quando eu estava indo embora, eu lembrei daquele zumbi. E sempre no zumbi sempre vem alguma coisa. Pode vir alguma coisa. Então fui logo tratando de eliminar aquele zumbi para ver se alguma coisa no loot dele era de interessante, tinha de interessante. Acabando que eu fui olhar o loot dele e não havia nada. Então segui para a próxima cidade, a cidade mais perto, e saí correndo desesperado porque, como podem ver, a água e a comida já estavam fazendo com que minha vida ficasse amarelo, e do amarelo iria para o vermelho, e aí ficaria ruim demais, até a morte, né? Então avistei uma casa com um banheiro e uma estufa, e tinha um carro. Eu notei que esse carro estava totalmente aberto. Isso quer dizer que é sinal de player. Tinha algum player por perto. Será que era aquele que estava me seguindo? Será que ele estava me seguindo? Essa é a pergunta, porque a gente viu a sombra dele, a gente viu o barulho de galho quebrando por perto, e aqui eu escutei barulho de zumbi. Então pensei, ele deve ter trancado algum zumbi aqui pela passagem. Fui logo trancando a porta e abrindo essa outra porta para ver. Para minha surpresa, realmente tinha passado alguém. Eu achei uma tundra e ao lado um kit de arma, para a gente poder melhorar a arma, porque ela estava gasta. Isso não spawna no mesmo lugar. Nesse servidor não spawna no mesmo lugar. Então tratei logo de ir fazendo com que a minha tundra, a minha bebê, ela ficasse impecável. E quando você faz isso, é sempre bom você mirar
para ver se por um acaso está tudo bem com o seu scope. E olhando pela janela, achei aquele barulho de zumbi, que eu achei que estava no quarto, mas não, estava lá fora. Então eliminei o zumbi, fui logo olhando os outros cômodos e achei algumas roupas ali e também uma munição. Essa munição poderia ser usada em outra arma, afinal eu só tinha a anfíbia. E a anfíbia é calibre 22. Achei uma barrinha de cereal também, que foi muito importante porque já consegui dar um up na vida. Terminando então de lutear toda a casa, eu já fui logo embora e quando eu estava saindo eu ouvi um barulho. Nesse servidor sempre há pessoas boas e ruins. Nesse caso eu encontrei Bombed, um parceiro que logo me daria uma carona de caminhão até a próxima cidade. Mas quando a gente estava andando, a gente viu uma raposa. Isso já ajudaria muito também na fome. Então ele foi por cima, pela parte de cima, eu fui pela parte de baixo e acabei achando aí o rastro da raposa. A raposa, ou qualquer outro animal, você não pode correr porque eles correm infinitamente. Então você corre um pouco, alterna, anda um pouquinho quando estiver mais perto. E quando estiver bem perto, você agacha e anda agachado. Eu tentei aí com essa raposa, ou com qualquer outro animal que eu faço, dar um tiro limpo, um tiro único. Até mesmo em respeito, afinal aquele animal ali daria vida para nos alimentarmos. Então eu peguei essa raposa e fui logo mostrando para o novo parceiro, o Bombed. E em seguida a gente acaba correndo pro caminhão, né? Para poder fazer a limpeza desse animal. O Bombed já estava com a comida e a bebida full, não precisaria de mais. Então eu fui logo limpando esse animal, carneando para poder levar. E enquanto eu trabalhava na raposa, enquanto eu trabalhava carneando ela, Bombed fez uma surpresa. Eu ainda desconfiado, mas ele fez uma surpresa e me deu mais uma arma de presente, uma M16. Então tratei logo de juntar tudo que tinha, inclusive os ossos, porque a gente pode fazer faca improvisada também, eu sempre levo. Em seguida entramos no caminhão e seguimos viagem. Ele me presenteou com uma arma, uma R15 ou M16, né, como queiram. Avistamos lobos e eu queria muito matar aqueles lobos. E quando eu fui atirar, notei que eu estava sem munição. Então, fui logo puxando a Tundra. A Tundra, aquela que tem um tiro certeiro. E foi assim. É muito gostoso você poder atirar com a arma que realmente te dá uma satisfação. Olha lá, é o único tiro top, seja num player ou num animal, ela é muito boa. Tratei logo de fazer a minha cabeça de lobo, que é o que eu tanto queria, e corremos para a próxima cidade, onde ele me deixou. Me deu uma carona até uma cidade mais próxima, onde eu peguei água. Já consegui subir bastante a minha sede. A minha fome ainda estava baixando. E a gente ali ainda tínhamos o peixe, tínhamos aquela batata, tínhamos também a carne da nossa raposa para poder fazer. Eu não quis arriscar com a carne de lobo, mas eu cometi um grave erro que vocês mais para frente vão entender o que eu fiz. Enfim, então saí luteando tudo em volta. Eu escutei um barulho, corri para dentro do mercadinho logo. E eu achei que deveria ter alguém por volta do mercado. Então, creio que o que eu pensei foi que alguém pudesse ter me seguido até ali. E eu não morri para fome, não morri para sede, não iria morrer para nenhum play naquele momento. Até que eu escutei um tiro e avistei aquele guile em cima da casa. Ele tentou me pegar desprevenido. O que eu fiz foi sair dali o mais rápido possível. Afinal,
Eu não queria entrar em confronto, como falei, não morri para sede, para água, não arriscaria tudo agora, não seria a hora de arriscar tudo. Então saí correndo e fui para a próxima cidade, a cidade mais próxima, para poder fazer o alimento e para um futuro aí sim voltar e combater a nossa ameaça. Fui logo tratando de pegar o que necessitava para a nossa fogueira, né? E sempre muito atento para ver se algo acontecia ou se escutasse algum barulho, alguma coisa. Saí correndo, fiz a fogueira, a nossa carne já estava ali e a primeira ficou pronta, como vocês podem ver. Eu fui logo comendo uma carne quente. Não pode, né? Não pode, você acaba queimando. E uma coisa que se você colocar a carne quente no seu corpo e você tiver com frio, ela aquece o seu corpo também, né? Dentro da mochila ou dentro da blusa ou da calça. Longos minutos se passaram e eu fiquei por ali. Ah, lembra daquele erro que eu falei sobre o erro que eu tinha cometido? Pois é, o erro foi que realmente a carne de lobo ela tem a doença da raiva. Pois é, eu precisava de remédio urgente. Eu acabando, quando eu fui fazer a cabeça do lobo, eu acabei deixando uma carne no meu lute. Fiquei doente e aqui está a cabeça dele. Pelo menos eu me vinguei. Então, fui logo tratando de me hidratar, porque afinal eu iria precisar de remédio e teria que correr dali para a próxima cidade. Galera, se você está gostando desse vídeo, por favor, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com amigos. Um abraço e fui!